Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí um excelente domingo pra todos nós, né? Deus abençoe nossos dias São Paulinos e São Paulinas. São Paulo não joga, né, neste final de semana, por isso teve uma folga a mais, depois de ter batido a equipe do Cruzeiro no último feriado, né? Mas a rodada do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor aí, né, galera? A gente iria enfrentar o Fluminense, que ontem disputou a final e venceu, né, a Libertadores. Parabéns, inclusive, aí ao tricolor do Rio de Janeiro, campeão com o técnico Fernando Diniz, que passou pelo São Paulo, quase venceu o Campeonato Brasileiro. E agora, para todo mundo que criticava dizendo que o Fernando Diniz não ganhava nada, tá aí, né? O cara simplesmente levantou a Libertadores em cima do Boca Juniors. E é sempre bom ver um argentino se lascando, né, rapaziada? Então, se o argentino tá triste, eu tô feliz. Se o argentino tá de um lado, eu todo outro, né? Obviamente, se fosse Palmeiras, Corinthians, aí já ficaria um pouco mais difícil torcer, né? Mas Fluminense, pela primeira vez, levantando aí o troféu, inclusive, parabéns. E por conta disso, né, o São Paulo teve sua partida desse final de semana adiado e a gente só joga na quarta-feira, né? Vamos encarar a equipe do Red Bull Bragantino, jogo que será na Vila Belmiro, às 20 horas, hein, rapaziada? Às 20 horas, jogo com um mando distinto aí, né? Não será no Morumbi, não será no Allianz, não será na Arena Barueri, né? Nas redondezas aqui, o jogo será lá na Vila Belmiro. E a preparação se inicia, né? Mas a gente vai tratar de outras informações. Galera, surgiu aí na imprensa inglesa, né? Surgiu lá no jornal Mirror, né? Que é um dos maiores jornais, não só do futebol inglês, mas também do futebol europeu, né? De que o Flamengo e o Manchester United estariam aí em algumas tratativas iniciais para uma eventual troca entre Antony e Gabigol. Já tinha sido aí divulgado esse interesse do Manchester no Gabigol e a torcida do Manchester United não quer a permanência do Antony, né? O jogador tá muito mal lá, não só dentro de campo, mas também nos bastidores. Todo mundo acompanhou aí as acusações que foram feitas contra ele, né? De ter agredido a sua ex-companheira, e isso ainda segue, né? O jogador, inclusive, tinha sido afastado, foi desconvocado da seleção, retornou agora, mas não consegue apresentar o seu bom futebol, e a torcida tá pegando muito no pé, não quer a permanência dele. Com isso, essa informação surgiu. O São Paulo está olhando essa situação, por quê? Se o jogador voltar ao Brasil, ele mesmo já tinha dito que gostaria de jogar apenas no São Paulo Futebol Clube. Mas aí teria que analisar essa situação. Por quê? Neste mesmo ano, o atacante Pedrinho, né, saiu do tricolor e foi pro América Mineiro pela mesma situação, né, galera? O Pedrinho segue a sua carreira profissional normalmente lá no América e teve que sair do São Paulo. Mas e aí? Será que traria o Pedrinho? Vale lembrar também que aconteceu a mesma situação com o Jean. Será que traria o Jean de volta? E por que o Antony vai poder, né? Porque já foi soltada aí algumas informações de que o Antony voltaria sim, caso ele tivesse esse interesse, caso ele voltasse neste momento para o Brasil, para dar uma acalmada aí na situação, até que todas as investigações realmente tivessem um veredito, né? Porque parece que foram tiradas as acusações e tudo mais. Mas quero saber de você, o que você acha dessa negociação do Manchester envolvendo o Gabigol e dessa situação do Antony voltando ao futebol brasileiro, galera? Deixa aí nos comentários a sua opinião, combinado? Vamos falar agora de um assunto que é de maneira oficial, né? Não trata de especulações, não trata de negociações e outras coisas mais. O São Paulo fecha, né? O São Paulo acerta a contratação do volante Luiz Gustavo, né, galera? Eu tive analisando alguns comentários aí de vocês nas redes sociais do clube, nos meus vídeos e tudo mais, sobre todo mundo o que acha, né, sobre a contratação do Luiz Gustavo. Eu já disse a minha informação, né, mas para quem não assistiu, vamos falar de novo um pouquinho sobre ele. Eu acho um jogador assim que já ultrapassou, né, a questão do seu auge, né? A gente fala que ele jogou a Copa em 2014, né? A gente tá quase 10 anos depois, né? Porque ele não joga essa temporada, joga só em 2024 e joga aos seus 37 anos de idade, né? Porque ele tá com 36, mas quando começar a temporada ele já vai ter 37 anos, vai ser o quarto maior salário do elenco, atrás do Lucas, Caleri e Rames Rodrigues, ou seja, todos os outros jogadores vão receber mais que ele, que tá chegando agora, que já tem os seus 37 anos de idade, que chegou recentemente da equipe do Al Nassr. A carreira dele, eu vou falar a verdade pra vocês, pra mim é indiscutível. O cara jogou no Bayern, o cara jogou Copa do Mundo, jogou na França, jogou na Turquia, jogou recentemente aí ao lado de Cristiano Ronaldo lá na Arábia. Então a carreira, para mim, em questão de literalmente carreira, não tem o que se discutir. Mas o momento, o salário, a posição, se fosse um jogador que chegaria assim, não, o cara vai mudar o patamar de São Paulo, aí beleza. Mas eu não acho que hoje um primeiro volante, um próprio Luiz Gustavo, mudaria
a dinâmica do São Paulo, colocaria o São Paulo no topo, assim, não, a gente já tá classificado para Libertadores, o Fluminense também tá, então colocaria o Luiz Gustavo aqui, ó, no topo. São Paulo tá aqui agora, né, com o Luiz Gustavo em campo, né, para disputar a Libertadores. Não vejo assim, galera, posso estar enganado, posso estar realmente muito enganado, pode ser que o cara chegue, vire ídolo, seja campeão de tudo, cale minha boca e tudo mais. Tomara que isso aconteça, né, tomara que realmente aconteça. A gente não torce contra nenhuma negociação para falar assim, eu avisei, né, quando o cara chegou eu falei que ia dar errado. Não torço para que dê certo, cale minha boca e seja ídolo de São Paulo e seja campeão, tá? Mas a gente sabe, né? A gente tem que tratar também com a realidade que hoje, na minha visão, é uma negociação errada do São Paulo. Hoje não acho que seja favorável essa contratação, mas como eu disse para vocês, não vamos torcer contra nenhuma negociação. Já chegou? É oficial? Veio? Vamos torcer aí para que dê certo, vamos torcer para que faça muito sucesso com a camisa do São Paulo Futebol Clube. O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre este Luiz Gustavo, novo jogador da equipe do São Paulo Futebol Clube, né? Eu acho que a gente poderia ter investido num garoto da base, né? A gente fala do Ibali, que é um grande volante, né? Que tá se destacando bastante aí, já que o Pablo Maia, se o Pablo Maia ficar, aí eu subi o Ibali. Já que trouxe o Luiz Gustavo, pode ser um indício de que o Pablo Maia possa ser negociado, né? Porque não acho que vai trazer um jogador aí com o quarto maior salário do elenco para ele ficar aqui, ó, no banco de reservas. Experiência, não sei o que. Experiência a gente já tem no nosso elenco. A gente tem o Caleri que tem mais de 30 anos, a gente tem o próprio Rafinha que tem mais de 30 anos, o Rafael tem mais de 30, o Arboleda tem mais de 30, tem outros jogadores como o Alisson, tem o Wellington Rato, o próprio Ramos Rodrigues, Lucas Moura, Luciano, galera, a gente cita muitos jogadores com experiência, então, mais experiência, aí já não vejo tanta necessidade assim, né não, galera? Mas vamos falar sobre o próximo jogo de São Paulo, né? Vamos falar sobre o Bragantino. O Bragantino entra em campo aí contra a equipe do Corinthians. Vamos analisar, né, como que será esse jogo do Bragantino. Bragantino que tá lutando muito ainda pelo título, galera. O Bragantino está apenas 4 pontos de distância aí do Botafogo com a mesma quantidade de jogos, né? O Palmeiras empatou com o Botafogo, mas com 2 jogos a mais, né? O Palmeiras tem 2 jogos a mais que a equipe do Botafogo. Já o Bragantino tem 4 pontos a menos, mas parelho, a mesma quantidade de jogos, vai jogar contra o Corinthians, joga contra o São Paulo e eles vão jogar a vida, né? Se eu não estiver enganado aí, acho que o Bragantino, nem na época de Bragantino, né? O Red Bull, obviamente, a certeza, mas acho que o Bragantino não chegou a vencer um título de tanta expressão assim, né? Um campeonato brasileiro, né, galera? Então, a gente vê que os times que estão se transformando em SAF aí estão dominando, né? A gente vê que o Botafogo tá na liderança, a gente vê o Bragantino aí na briga, a gente vê muitos clubes crescendo bastante. Obviamente, Flamengo, né? O próprio Fluminense, São Paulo, Palmeiras, né, tem ainda a mesma gestão, mas os clubes seguem muito firmes. Obviamente é relativo falar sobre isso, né, porque tem SAF que dá certo, como o próprio Bragantino e o Botafogo que estão lá em cima, e tem SAF que não. A gente pode citar o Vasco, que está na zona do rebaixamento. A gente pode citar o Coritiba aí, né, que praticamente está rebaixado. O próprio América Mineiro, né? Então, o Bahia que está. Mas, obviamente, é questão de estruturação, é questão de tempo, de trabalho. São muitas coisas envolvidas. Às vezes faz uma contratação errada, às vezes traz um treinador errado, que não sabe administrar o time. Então, são muitas possibilidades, né? Eu sei que tem gente que quer que São Paulo vire SAF, eu sei que tem gente que não quer. Sempre é muito polêmico falar sobre esse assunto, né? Mas, fato é que o jogo na quarta-feira será um grande jogo. Será realmente assim um jogo espetacular. O São Paulo pode atingir a pontuação dos 45 aí, que é o jogo máximo. O São Paulo pode se complicar, porque o Bragantino é um time que sempre atrapalha a nossa vida, né? O Bragantino pode brigar ainda mais pelo título. Muita gente perguntando, e aí, alemão, por que o Dorival tá colocando tanto o David? Por que ele tá colocando tanto o Erisson aí para jogar? Rapaziada, são testes, exatamente, são testes, porque os jogadores estão tendo o contrato aí se encerrando, né? O contrato termina agora em dezembro, e eles estão fazendo testes para saber se eles serão úteis, se eles vão ficar na próxima temporada ou não, né? Caso eles joguem bem, caso ele realmente corresponda aí às expectativas, o São Paulo pensa aí em ou estender o empréstimo ou contratar em definitivo. Caso os jogadores não realmente respondam aí à altura do time, né? A altura que busca, né, o nosso treinador, os jogadores realmente voltarão às suas respectivas equipes, né? O David é o Internacional, que pode inclusive jogar na equipe do Bahia, e também o Erisson, né, que pertence ao Botafogo, mas estava no futebol português, né? Estava lá no Estoril. Então, o Dorival vem analisando principalmente esses 2 jogadores aí, porque pensa ainda, né, em contar com os atletas, mas eles precisam corresponder em campo. E ainda tem o Alexandre Pato, né? O Alexandre Pato que está bem, está apto, né, fisicamente falando, para ir às partidas, mas sequer, muitas das vezes, é relacionado. Quando é relacionado, não entra em campo, com o contrato se encerrando. Obviamente, isso aí indica uma eventual saída. Aí a gente não sabe, né, se ele vai para algum outro clube, se ainda segue a sua carreira, ou se ele vai se aposentar. Tudo isso vai
ser definido no mês que vem, né, galera? Jogos de ontem, né, tivemos América e Atlético empatado, o Palmeiras ganhou do Atlético, né, e tivemos outros jogos aí também, mas hoje a rodada segue, amanhã ainda tem jogo e quarta-feira o São Paulo entra em campo, combinado? Então, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, dá aquela moral pra gente também deixando o like e não esquece também de deixar seus comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!